Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a lei dos senos. A lei dos senos determina que num triângulo qualquer, a relação do seno de um triângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Ou seja, isso é bem simples, gente. Vamos aqui. Se eu pegar o A e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, isso vai ser proporcional também a pegar a medida de B e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, que será a mesma coisa com o C. Então basta que eu pegue o C e divida pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Então, essa proporção ela vai ser mantida, ou seja, quando é que duas coisas são proporcionais? Quando elas possuem a mesma razão. E o que é a razão? É o resultado de uma divisão. Então, gente, vamos observar o seguinte. A lei dos senos ela é aplicada em qualquer triângulo. E nós usaremos essa fórmula quando a questão der dois ângulos e um lado. Geralmente, se você consegue identificar que a questão está te dando dois ângulos e um lado, provavelmente, se esse triângulo não é um triângulo retângulo, para que você possa usar o teorema de Pitágoras, você vai usar a lei dos senos. Então, vamos lá para uma aplicação? Observe o seguinte. Determine o tamanho do comprimento do açude abaixo. Então tem um errinho ali, mas não tem problema. Determine o tamanho do comprimento do açude abaixo. Beleza. Vamos supor o seguinte, que nesse açude, eu tenho aqui uma árvore e lá na ponta eu tenho outra árvore. Então, eu quero saber essa distância aqui que me dá o comprimento desse açude. Eu posso pegar e medir essa distância da árvore até mim aqui, 8 raiz de 2 metros. E se eu tivesse um teodolito, eu ia medir aqui 45 graus e dava para medir ali também com teodolito aqui, que seria 30 graus. Beleza. Vejam que a questão me deu este ângulo aqui e me deu também este ângulo aqui. E está me dando apenas a medida de um dos lados. Ou seja, eu tenho aqui dois ângulos e também tenho um lado. Olha o que eu falei para vocês. Geralmente, se a questão me dá dois ângulos e um lado, é porque eu vou usar a lei dos senos. Então, vamos relembrar a fórmula da lei dos senos, né? É essa que está aqui acima. Então, como é que eu vou fazer isso daí? Vou começar por x, e ali tem o ângulo oposto ao x. Então, eu vou pegar que x dividido pelo seno de 45 graus, que é o ângulo oposto a ele, vai ser igual a 8 raiz de 2 dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado. O lado está aqui, então o oposto lá é 30. Então, pelo seno de 30 graus. E o que eu vou fazer agora? Bom, agora eu tenho que lembrar da tabelinha dos ângulos notáveis. Como é que é essa tabela? Tenho que saber o seno de 30, 45 e 60. Então, fazendo isso daí, é fácil colocar aqui x dividido o seno de 45. O seno de 45 está aqui, raiz de 2 sobre 2. X dividido pela raiz de 2 sobre 2 é igual a 8 raiz de 2 dividido pelo seno de 30. O seno de 30 está bem aqui. Então, é 1/2. E aí, o que eu vou fazer? O famoso cruz-credo, meio pelos extremos. Então, eu vou ter o seguinte, que 1/2 vezes x é igual a 8 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Como no primeiro membro está dividido por 2, o segundo também eu posso cancelar.
e fica 1 vezes x, fica apenas o x. 8 raiz de 2. Como aqui os índices são iguais, eu posso multiplicar o 2 com o 2. Ó. Então fica 8 raiz de 2 vezes 2. Então x é igual a 8 raiz de 4. Logo, nós teremos o seguinte, que x é igual a 8 vezes. Quanto é a raiz de 4? É 2. Então, x é igual a 16 metros. Então, o comprimento desse açude é de 16 metros. Então, gente, por hoje é só e até a próxima, pessoal.